Olá, o meu nome é Ricardo Linhares e sou um psicólogo reconhecido pela Ordem dos Psicólogos Portugueses. Faço estes vídeos para falar um pouco sobre o que é psicologia e, em particular, o que são intervenções psicológicas. Psicologia significa o estudo do comportamento humano e dos processos mentais. Logo, a partir daí sabemos que uma intervenção psicológica será a utilização desse mesmo conhecimento, mas para a promoção do bem-estar e da saúde, tanto de pessoas, grupos como organizações. Neste consultório em particular são utilizadas duas abordagens de intervenção psicológica. Ambas enquadram-se num panorama maior que é conhecido pelo modelo cognitivo-comportamental da terceira geração. Neste vídeo vou falar especificamente da abordagem conhecida como o Protocolo Unificado para o tratamento transdiagnóstico das perturbações emocionais. O Protocolo Unificado é uma intervenção bastante recente. Foi oficialmente divulgado em 2011, porém já vem de investigações que são realizadas há bastante tempo. O Protocolo Unificado, ou UPIA, para abreviar, foi originado por um conjunto de psicólogos, cujo nome está agora a aparecer no ecrã, e foi testado em intervenções com crianças, adolescentes e adultos, em modalidades tanto de tratamento individual como em grupo. Foi amplamente estudado, e por amplamente estudado quer dizer que existem inúmeros artigos científicos, como aqueles que estão a aparecer agora no ecrã, que comprovam a eficácia deste modelo específico. O Protocolo Unificado oferece-nos um método para trabalharmos emoções que estão perturbadas. E com isto quer dizer emoções que sentimos de uma forma muito frequente ou de uma forma muito intensa e que, por isso, causam sofrimento na nossa vida ou, de algum modo, impedem-nos de viver uma vida plena. Mas como é que este trabalho em si funciona? Nós começamos por entender, o psicólogo, o cliente ou a cliente, como é que as emoções funcionam, como é que elas ativam, qual é que é a sua função e, em particularmente, como isto se aplica às próprias emoções da pessoa que está aqui. De seguida, começamos a ver o que acontece a cada passo do processo gerativo de uma emoção. Uma emoção é gerada em 4 passos. Vamos tomar, por exemplo, a emoção do medo e ver como é que funcionam os 4 passos com esta emoção. O primeiro passo é exatamente a situação em si que ativa a emoção. Se estivesse, por exemplo, um leão aqui à minha frente, eu iria naturalmente sentir medo. Isso é óbvio até agora. Mas e se fosse, por exemplo, eu notar que o meu próprio coração, o ritmo cardíaco acelerou? Eu noto isso e de repente sinto um profundo medo de morrer. Com isto quero dizer que a situação que ativa uma emoção tanto pode ser uma situação externa a nós ou uma situação interna, algo que acontece dentro de nós. O que nos leva ao segundo passo, que é aquilo dentro da situação a que eu estou a prestar atenção. Eu posso estar, por exemplo, no mesmo jardim que um leão, mas eu só vou sentir medo quando de facto vir o leão. Mas o que é que acontece se antes de ver o leão eu tivesse reparado que existia uma grade que dividia o espaço onde eu estava de onde estava o leão? Provavelmente já não iria sentir medo quando visse o leão nessa circunstância. Mas o que é que aconteceria se eu estivesse a passar no jardim, com pressa, a correr, não visse que tinha a cerca à minha frente, ou então estava a caminhar enquanto estava a pensar noutras coisas e novamente não parava na cerca à minha frente, mas ia reparar no leão, porque o leão mexe-se e é mais fácil de ver. Aí ia sentir medo. Isto basicamente significa que aquilo que nós estamos a ver, ouvir, cheirar, tocar e mesmo saborear são fontes de informação valiosas que vão influenciar o modo como as nossas emoções ativam. O terceiro passo é a interpretação que fazemos daquilo que prestamos atenção. Mas esta é uma interpretação que acontece de modo automático, involuntário e inconsciente. Aquilo que nós conscientemente temos acesso é o que resulta dessa interpretação, ou seja, é a emoção em si, neste caso, a emoção do medo. Mas apesar desta ser uma interpretação automática e inconsciente, ela não é descabida nem aleatória. Ela é baseada num contexto maior que engloba a nossa própria espécie humana, o nosso desenvolvimento evolutivo como seres humanos e a nossa história pessoal. Com isto quer dizer, por exemplo, que nós estamos predispostos a sentir medo quando algo ameaça a nossa sobrevivência e eu sei, na minha história pessoal, de ver programas da vida selvagem em que leões comem gazelas com muita facilidade, que se tivesse um leão à minha frente, eu já era. E aí tenho boas razões para sentir medo. Porém, se eu fosse, por exemplo,
Alguém que tivesse experiência a cuidar de leões, a caçar animais selvagens, provavelmente não sentiria um medo tão grande. Se é que sentiria medo de todo. E em relação ao exemplo de sentir medo quando notamos o nosso próprio coração a bater? Isto pode ser devido a um número de razões. Eu posso ser alguém que tem um historial pessoal de problemas cardíacos. Aí faz sentido que, se notar o coração bater mais depressa, eu sinta medo de morrer. E possivelmente até é útil também. Porque ao sentir medo, eu sei que estou com medo. E isso vai me motivar a fazer alguma coisa para lidar com esta situação. Nomeadamente, por exemplo, a tomar cuidados preventivos. Poderia acontecer também que eu não tivesse nenhum problema cardíaco, mas tivesse, por exemplo, na minha família 2 pessoas que morreram com problemas do coração. Aí também faria sentido eu sentir medo. Ora, será que é útil também? Talvez. Se da mesma forma motivar a fazer uns exames de check-up de vez em quando, acho que sim, seria útil. Mas vamos imaginar, por exemplo, que eu não tenho nenhum problema no coração, ninguém na minha família tem, mas uma vez há muito tempo eu estava a ver um jogo de futebol ao vivo e um jogador cai à minha frente. Soube depois que morreu de problemas cardíacos. Daqui eu posso concluir que qualquer pessoa, mesmo uma pessoa jovem e atleta, pode morrer do coração, assim sem mais nem menos. Será que, com base neste acontecimento, faria sentido de, mesmo 10 anos depois, eu ainda tivesse medo ao notar o batimento acelerado do meu próprio coração? Eu acredito que sim, que faz sentido. E será que é útil também? Isso depende. Se novamente me levar a fazer uns check-ups de vez em quando, creio que sim, aí é útil. Mas o que é que aconteceria se, por este medo que eu tenho, que eu sinto, ao notar que o meu coração está a bater mais depressa, eu deixasse de fazer atividades como, bem, de facto, qualquer atividade física, correr, mesmo subir escadas, tomar café, qualquer coisa que seja estimulante. E tudo isso por causa daquela conclusão que eu fiz naquele momento, que nem está aqui ao hoje. A boa notícia é que fomos nós próprios, ainda que sem querer, a meter aquela conclusão na nossa cabeça. Isso significa que, bem, apesar de não podermos tirar de lá, que isso é um facto engraçado, tudo que nós aprendemos fica dentro de nós, não sai, pode ser esquecido, mas em certas condições volta para fora na mesma. Mas como estava a dizer, apesar de não podermos tirar de lá, nós podemos pôr outras coisas lá. Então, o que é que será que aconteceria se eu estivesse a sentir o meu coração a bater, sentisse o medo que vem com isso, mas ainda assim fizesse todas aquelas atividades que fazem o meu coração aumentar de ritmo cardíaco. E fazia isso outra vez, outra vez, outra vez. E ao fim de cada uma dessas vezes, eu vinha-me obrigado a tirar uma conclusão. Porque é assim que a mente funciona. E eu iria, obviamente, concluir que, ok, hoje não morri. No dia a seguir também não morri. E no dia a seguir também não morri. Ao fazer isto, a longo prazo, a própria interpretação inconsciente que estava lá vai ser acrescentada a ela mais informação. Informação que, neste caso, diz que nem sempre há perigo de morte nesta circunstância. O que nos leva ao último passo. O último passo do processo gerativo de emoção, que é a resposta emocional em si, a experiência da emoção, o sentir o medo e também aquilo que nós fazemos quando sentimos esse medo. O que geralmente todos nós fazemos quando sentimos medo é fugir. Se eu vejo um leão à minha frente, eu fujo. Se eu vejo o meu coração bater mais rápido, eu fujo. Só que não posso fazer isso. Porque de facto não conseguimos fugir daquilo que está dentro de nós, da mesma coisa que conseguimos fugir das coisas que estão fora de nós. Ainda assim, a tendência para fugir está lá, na mesma. Então, em vez de fugir do nosso coração, como disse anteriormente, nós começamos a fugir das coisas que fazem o coração aumentar de ritmo cardíaco. Lá está, deixamos de fazer exercício, deixamos de tomar café, deixamos de subir escadas, deixamos de ir ao cinema. Um monte de coisas. Podemos até começar a evitar pessoas com medo de nos apaixonarmos por elas. Porque sabemos que ao nos apaixonar, o coração bate mais depressa quando estamos na presença dessa pessoa. E assim até, do modo figurativo, realmente podemos fugir do próprio coração. Mas o que acontece de facto, mesmo tendo medo, sentir e pensar o medo que vou morrer ao notar o meu coração acelerado, e toda a tendência que vem para evitar fazer as coisas que
provocam essa aceleração do ritmo cardíaco. O que é que acontece se eu continuar a fazer essas coisas? Se eu continuar a correr, se eu continuar a subir escadas, a tomar café, ir ao cinema e por aí fora. E continuar a fazer isso dia após dia. O que é que vai acontecer à emoção de medo? Essa específica emoção de medo que desperta quando se nota o coração. Dia após dia, aos poucos e poucos, ela vai começar a ficar mais moderada e a diminuir. Isto é, de uma forma breve, como é que funciona o trabalho que fazemos aqui em consulta, de acordo com o modelo do protocolo unificado. E caso, de facto, marcar aqui uma consulta, este será mais ou menos o tipo de trabalho que vamos fazer em conjunto. O conteúdo daquilo que se trabalha muda muito e varia muito de pessoa para pessoa, mas os processos são iguais, somos todos seres humanos. Até ao próximo vídeo.